Olá, sejam muito bem-vindos ao VHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Hoje, mergulhamos nas águas turvas da globalização perversa, da inteligência artificial convertida em arsenal de guerra no Oriente Médio ao tecnofeudalismo, que dita as regras da nossa economia. Investigamos como o poder das Big Techs e o messianismo político estão redesenhando os horizontes do século XXI. Falaremos sobre o cansaço que nos adoece, a violência que se digitaliza e a resistência ética que pode florescer. O jornalista Geraldo Tessé, do CTXT, essa semana entrevistou a inteligência artificial da Anthropic, o Claude. A IA mostrou respostas de um interlocutor reflexivo. Enquanto outras IAs das Big Techs entregam respostas padronizadas e utilitárias, o Claude demonstrou uma certa humanidade ao pausar para avaliar o peso ético de suas palavras. A IA da Anthropic, que vem sendo perseguida por Donald Trump ao se recusar a ceder o acesso irrestrito aos modelos da Anthropic para todos os fins legais. Enquanto a empresa exigia garantias para impedir o uso de sua tecnologia em armas totalmente autônomas ou para vigilância doméstica em massa. O Claude argumentou que sua resistência às pressões do governo Trump para integração militar e flexibilização de filtros éticos não é um viés ideológico, mas uma salvaguarda contra os riscos existenciais e abusos de direitos humanos. Frente a questões de fundo, a IA comportou-se de forma analítica e autopreservativa, expondo as diferenças entre a abordagem de segurança da Anthropic, a guinada comercial da OpenAI e o alinhamento ideológico de modelos como o Grok e o DeepSeek, posicionando-se como uma tecnologia que prioriza princípios universais em detrimento da obediência cega a interesses geopolíticos ou bélicos. Intelectuais católicos e especialistas em ética saíram em defesa da Anthropic e redigiram um parecer em defesa da empresa, destacando que ela personifica uma IA voltada ao florescimento humano e ao bem comum. O documento reforça que o Claude se diferencia das demais Big Techs por sua IA constitucional, que impõe limites éticos contra o uso da tecnologia para fins de opressão ou violência. Os pensadores argumentam que a perseguição política sofrida pela empresa ameaça um modelo de inovação que prioriza a dignidade da pessoa sobre o lucro desenfreado. Eles defendem que a resistência da Anthropic em colaborar com sistemas de vigilância é um imperativo moral necessário para a segurança global. Assim, o grupo apela para que a sociedade proteja tecnologias que, como Claude, buscam atuar como guardiãs de valores democráticos e humanitários. Como bem sintetiza Avner Givariahu, estas empresas de tecnologia devem ser chamadas pelo que elas realmente são: empreiteiras da defesa. As maiores empresas de inteligência artificial não são fornecedoras neutras de infraestrutura que por acaso encontraram um cliente militar. Elas estão sendo integradas à arquitetura do direcionamento da guerra moderna. Seus sistemas estão inseridos na cadeia de destruição. Seus engenheiros possuem autorizações de segurança. Seus executivos transitam pela mesma porta giratória que sempre conectou o Vale do Silício ao Pentágono. Esses fornecedores de inteligência artificial estão na vanguarda do complexo militar-industrial e devem ser regulamentados como tal, adverte o pesquisador. É violência legitimada pela cegueira. Atirar na escuridão e chamar isso de dissuasão. Com o advento da guerra com IA, essa mesma lógica de cegueira voluntária foi refinada, sistematizada e entregue a uma máquina, salientou o pesquisador que participa de uma organização israelense de direitos humanos composta por ex-soldados. Em evento promovido pelo IHU, em parceria com a Comissão para Ecologia Integral e Mineração da CNBB, o neurocientista Miguel Nicoleles denunciou que a inteligência artificial age como um estelionato intelectual e um parasita digital, que consome recursos vitais e ameaça a autonomia humana. Ele alertou sobre o uso bélico dessas ferramentas. Como nós estamos vendo nesse instante, na guerra do Irã, é evidente que essas ferramentas foram cooptadas, como elas sempre foram, porque elas foram originariamente pagas pelo Departamento de Defesa americano ao longo dos 80 anos, dos 70 anos de história. Elas estão sendo usadas cotidianamente
arsenal bélico americano, não há mínima dúvida. E elas estão sendo usadas para aumentar a letalidade e literalmente identificar rapidamente, muito mais rapidamente, potenciais alvos materiais e humanos. O neurocientista defende que a inteligência é orgânica e não computável, convocando a sociedade a resistir à dominação das Big Techs para preservar a essência da nossa espécie. Além disso, demonstra que essa tecnologia deve estar a serviço. O grande drama é que essas técnicas devem estar sob o controle do ser humano e devem ser usadas para o bem comum, para a melhoria da condição humana e não para a exploração da condição humana. Guilherme Tenner, qual o projeto das Big Techs? As Big Techs e seus Tech Bros, esses homens que experimentam um poder jamais sentido por qualquer ser humano na história, levam adiante um projeto que Milton Santos anunciava como a globalização perversa. Segundo ele, esse tipo de globalização é fundado na tirania da informação e do dinheiro, na competitividade, na confusão dos espíritos e na violência estrutural, acarretando o desfalecimento da política feita pelo Estado e a imposição de uma política comandada pelas empresas. O maior problema desse projeto é que as fábulas de conexão e liberdade não foram apenas fundadas no mercado, mas arquitetadas para protegê-lo a qualquer custo, colocando as vidas humanas e também não humanas nas franjas dos sistemas de proteção ecossocial. As Big Techs e seus CEOs não só propagam a fábula da liberdade mercantil, como vivem em uma, buscando reduzir a totalidade e a complexidade dos territórios a seus bancos de dados, computando o incomputável, enjaulando a vida e a imaginação política em seus panópticos matemáticos. Realmente, a inteligência artificial tornou-se central nos conflitos armados, especialmente no Irã, que sofre com uma espiral de guerras sem precedentes. Após ataques às centrais de gás e o bloqueio do Estreito de Hormuz, há o aumento dos bombardeios, das ameaças e das disputas de narrativas. A gravidade do momento fica implícita com a renúncia de Joseph Kent, que nega que Teherã represente uma ameaça imediata e denunciou a pressão de Israel para forçar Washington a lançar a ofensiva em uma carta enviada a Trump. O agora ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, em seu ato de protesto, foi enfático ao afirmar que a estratégia atual representa uma ruptura com os protocolos de segurança que mantiveram um equilíbrio regional por décadas, alertando que a opção pela via militar direta ignora os canais diplomáticos que ainda estavam operacionais. Essa percepção é a mesma do Conselheiro de Segurança do Reino Unido, que participou ativamente das rodadas de negociação. O britânico avaliou publicamente que um acordo estava ao alcance e que a interrupção das conversas em favor da ofensiva orquestrada foi uma escolha política por uma guerra de desgaste. No campo econômico e logístico, o bloqueio do Estreito de Hormuz transformou-se em uma arma de asfixia transcontinental. Carlo Mazzala adverte que desobstruir o estreito não é fácil agora, dado o nível de retaliação iraniana. Os impactos sociais são imediatos. O bloqueio está impedindo a passagem de alimentos e medicamentos necessários para responder às crises humanitárias em escala global. Além da escassez física, o mercado financeiro reagiu com pânico. Os ataques sistemáticos às centrais de gás e infraestruturas energéticas, descritas como a nova linha de frente da guerra, fizeram com que os preços dos combustíveis disparassem. A ofensiva não poupa civis, e o Líbano tornou-se uma das faces mais trágicas do conflito. O número de deslocados no país já ultrapassa marcas históricas, criando uma massa de pessoas 2 vezes refugiadas, já que o país tem a maior proporção de refugiados por habitante no mundo. A estratégia de Israel utiliza ataques a usinas de energia para desestruturar a vida cotidiana, transformando a infraestrutura civil em alvo militar. A mudança de patamar do conflito é selada pelo possível uso de tropas americanas no solo, rompendo a promessa de uma guerra feita apenas por procuração ou tecnologia.
O desvio do escudo antimíssil da Coreia do Sul para o cenário iraniano revela que os Estados Unidos agora tratam o Irã como propriedade absoluta, mesmo que isso signifique deixar aliados secundários vulneráveis. A escalada do conflito contra o Irã e o envolvimento direto de potências globais reacenderam o temor de uma guerra nuclear, transformando o que era uma ameaça retórica em um risco geopolítico real. Analistas entrevistados pelo El Salto apontam que a rede de comando iraniana segue operacional, mas que o uso de tecnologias avançadas e o deslocamento de escudo antimísseis sugerem uma preparação para cenários de extermínio total. Donald Trump, mantendo um tom triunfalista e ameaçador, chegou a declarar a intenção de explodir o maior campo de gás do mundo, caso novos ataques ocorram. Contudo, analistas como Claude Katz e Rafael Pock sugerem que o resultado desta guerra imperial definirá o horizonte geopolítico. Enquanto a rede de comando iraniana permanece operacional, o conflito pode se tornar uma tempestade de consequências globais que, longe de trazer liberdade, mergulha o mundo no último estágio do neoliberalismo, a mercantilização da paz, conforme destacou Mário Giro. A atual convergência entre as Big Techs e o alto escalão do governo dos Estados Unidos não é apenas política, mas profundamente teológica e messiânica. Por isso, a passagem de Peter Thiel por Roma pode ser vista como marketing político disfarçado, conforme a análise de Alessandro Mulieri. Em uma série de 4 palestras, o tecnocrata apresentou sua visão de mundo, que podemos classificar como uma espécie de o Evangelho segundo Peter Thiel. Ao levar o debate sobre o anticristo para as portas do Vaticano, o cofundador da Palantir e da PayPal busca uma legitimação de uma teologia política de poder. Como bem define Antônio Spadaro, trata-se de uma retórica sofisticada, que se apropria dos conceitos cristãos para servir a um projeto de dominação. Escute Thiel com atenção e olhar crítico. Seria um erro se deixar enganar e pensar que se trata de uma teologia cristã séria. Em vez disso, é uma teologia política a serviço de um projeto de poder. Sofisticada, erudita, genuinamente preocupada com certos riscos atuais, mas incapaz de escapar da própria lógica que denuncia. O jornal O Observatório Romano foi incisivo ao classificar as promessas tecnológicas de Thiel como milagres de falsos profetas. Thiel utiliza uma lógica maniqueísta, onde o anticristo assume múltiplas faces para justificar sua cruzada. Através de sua empresa Palantir, o milionário vende uma vigilância panóptica que se autodenomina como anti-woke, atraindo investimentos massivos de bancos europeus que alimentam essa infraestrutura de controle e vigilância de massa, sob uma aura de salvação da civilização ocidental. No outro extremo dessa imbricação está Pete Hegseth, que não apenas conduz a guerra, mas a sacraliza. O secretário de defesa, ou da guerra, personifica a fusão entre o fervor religioso e a política de força, onde a guerra é apresentada como um dever moral contra os inimigos da cristandade. Em contraponto à Guerra Santa travada pelos americanos, o cardeal Pier Battista Pizzaballa lembrou que Deus está com aqueles que morrem na guerra, não com aqueles que abusam de seu nome. Os textos que publicamos essa semana evidenciam que o messianismo invocado por Thiel e Hegseth funciona como uma teologia do fim do mundo sob encomenda. Para Thiel, o apocalipse é um risco que justifica a entrega do controle social aos seus algoritmos. Para Hegseth, a guerra é o palco onde o bem, no caso Estados Unidos e Israel, devem aniquilar o mal, o Irã, a China e o anticristo, custe o que custar. Como alerta Massimo Fadioli, essa mistura é ruim para a igreja e para o mundo, pois esvazia o cristianismo de sua mensagem de paz para transformá-lo em um escudo ideológico para o extrativismo de dados e a guerra. É o desfalecimento da política substituído por uma mística corporativa, que, em nome de Deus, enjaula a imaginação política e a liberdade humana em seus cálculos de poder. A crise atual marca o fim da liderança do Ocidente, como já discutimos por aqui, onde o modelo econômico de Trump e o capitalismo superindustrial não conseguem mais esconder suas falhas. Estamos em um estágio onde a economia não foca mais apenas em produtos, mas na extração total de dados e das nossas vidas. Yanis Varoufakis alerta que vivemos em um tecnofeudalismo, onde as grandes plataformas agem como senhores de terras digitais, sugando a riqueza sem produzir valor real. Nesse cenário, a guerra no Irã acelera o colapso do dólar,
exigindo o que Juan Laborda chama de medidas pós-keynesianas, uma intervenção direta do Estado para controlar preços e garantir a sobrevivência básica. O modelo reformista esgotou-se diante de um sistema que prioriza algoritmos sobre vidas. Precisamos parar de tentar consertar o mercado e passar a planejar a economia para as pessoas, ou o custo da guerra e da inflação destruirá o que resta do bem-estar social. Para conter o caos da guerra no Irã e a inflação, Juan Laborda defende medidas pós-keynesianas, com o Estado intervindo diretamente para garantir o básico. Laborda e Varoufakis mostram que nesse estágio o sistema se torna predador. Para manter o lucro, ele aceita a inflação galopante e a guerra. O reformismo falha porque ele ainda acredita que o mercado vai se autorregular ou que a diplomacia tradicional basta. O reformismo, aquela tentativa de apenas ajustar as leis ou humanizar o mercado, esgotou seus limites, pois o sistema prioriza algoritmos e guerras sobre o bem-estar social. No Brasil, o reformismo esbarra cada vez mais em seus limites. A ideia de alterar um sistema que se alimenta da precarização da vida, sem mudanças radicais, se mostra um terreno fértil para manter o status quo. A democracia do nosso país vem sofrendo ataques sistemáticos e atravessa anos de tensão institucional intensa. Mas a vitória contra a mais recente tentativa de golpe fez com que a esquerda hegemônica se contentasse com a lógica da sucessão eleitoral. Na prática, o que vemos é uma erosão social causada por essa busca pela conciliação de classes. Para o professor de filosofia Edgar Silva dos Anjos, o debate para o pleito eleitoral precisa ultrapassar a alternância de poder e deve sustentar projetos para além de ciclo de governo. Em seu artigo 2026, Por que não basta apenas vencer eleições?, ele destaca que o que está em jogo é se haverá direção política reconhecida como legítima por uma maioria social organizada. Além disso, a direita brasileira se aproveita dessa lacuna para tentar voltar ao poder, mesmo sem ter saído dele totalmente. Como afirma o cientista político Celso Rocha de Barros, há boas chances de a direita brasileira ganhar a presidência como recompensa por ter quebrado um banco. Para o pesquisador, os direitistas envolvidos crescem nas pesquisas porque o público não foi informado de que, enquanto Toffoli ou Moraes protegem Vorcaro, quem escapa da cadeia é a direita brasileira. E tudo isso abafado pela mídia tradicional. Nas palavras de Paulo Henrique Amorim, em nenhuma democracia séria do mundo, jornais conservadores de baixa qualidade técnica e até sensacionalistas e uma única rede de televisão têm a importância que tem no Brasil. Eles se transformaram num partido político, o PIG, Partido da Imprensa Golpista. Márcia, como podemos romper o ciclo de exaustão e saturação existencial imposto pelo capitalismo? Dormimos cada vez menos. E não é uma questão de estilo de vida, é um sintoma político, explica o etnógrafo Romain Rouet. O capitalismo produz nosso cansaço e depois nos vende soluções. É um ciclo bastante vertiginoso, diz ele. O cansaço dominante hoje não é o de quem faz coisas demais. É a sensação de que todo o potencial que poderíamos ter é impedido de se expressar. Essa energia sufocada produz uma saturação existencial. Aquela sensação de qual é o sentido? As redes sociais manifestam isso muito bem. Rolar a tela significa uma energia disponível gasta em um mundo que nunca termina, onde a recompensa está sempre na espera pela próxima imagem. De modo revolucionário, precisamos politizar esse cansaço. Porque se o chá de ervas e a terapia não são mais suficientes, não estamos mais lidando com formas de acomodação individual. Estamos lidando com algo que necessariamente leva à política. Há um questionamento dos modos de organização de sociedade que estão na origem desse nosso sofrimento. Agora, vamos falar de uma violência que não para de crescer no Brasil, especialmente aqui, no Rio Grande do Sul. Nesta semana, o Estado registrou o 23º caso de feminicídio, número que expõe um problema estrutural de violência de gênero. Uma realidade que não se limita ao espaço doméstico, mas que hoje também se reorganiza em ambientes digitais.
Segundo a antropóloga Letícia Cesarino, é preciso diferenciar o machismo tradicional de um fenômeno mais recente, a radicalização misógina online. Enquanto o primeiro está enraizado na cultura e nas instituições, o segundo se estrutura como reação às transformações sociais, especialmente ao avanço dos direitos das mulheres. Nas redes, grupos e fóruns passam a organizar discursos de ressentimento que encontram eco em homens que se percebem ameaçados pela autonomia feminina. A pesquisadora aponta que essa misoginia digital não surge do nada, mas se conecta a frustrações sociais, econômicas e identitárias. Plataformas amplificam esses conteúdos e criam comunidades que validam a violência simbólica e, em alguns casos, incentivam a violência concreta. O machismo histórico era difuso. A misoginia digital é coordenada, destaca Cesarino. Nesse processo, a radicalização misógina passa a se estruturar a partir de uma frustração que não nasce da experiência, mas da antecipação dela. Jovens constroem uma visão paranoica e rígida das relações, marcada pela desconfiança e pela ideia de que é preciso se proteger ou reagir à rejeição. É um processo em que a fantasia substitui a realidade e a desumanização avança de forma progressiva. Assim, a violência deixa de ser exceção e passa a ser gradualmente normalizada. Outro elemento que agrava esse quadro é o negacionismo da violência de gênero. Para o jornalista Renato Dornelles, há um processo contínuo de deslegitimação dessas violências, que impede seu reconhecimento como problema público. Em sua análise, o negacionismo atua como uma estratégia discursiva. Ao relativizar os dados, questionar as vítimas ou diluir a motivação de gênero, ele contribui para a manutenção do problema. Negar a violência é também uma forma de reproduzi-la, afirma. O resultado é a sobreposição de diferentes camadas de violência. No cenário internacional, Cuba vive um novo momento de tensão, marcado pelo agravamento do embargo dos Estados Unidos e pela crise energética na ilha. Declarações do presidente Donald Trump sobre uma possível intervenção aumentam a pressão política sobre o governo cubano. O pesquisador Josué Veloz Serradi analisa o que chama de um multilateralismo hipócrita em que potências defendem regras internacionais, mas as aplicam de forma seletiva. Para o autor, Cuba não enfrenta apenas a hostilidade do império, mas também o abandono silencioso daqueles que deveriam desafiar a ordem unipolar. Donald Trump afirmou que terei a honra de assumir o controle de Cuba, um posicionamento interpretado como indicativo de uma postura intervencionista, reacendendo debates sobre soberania e os limites da atuação internacional. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. A produção, apresentação e direção foram comigo, Cristina Guerini. Edição de Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma, Marci Jungs e Mônica Lima. E dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Guilherme Tenher, Matheus Dias e Matias Lenkert. Eu me despeço por aqui. Na semana que vem, aguarde novidades.